Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9, o nosso tema é a salvação ofertada por Jesus Cristo. De que forma que Jesus Cristo oferta a salvação para nós? Através quando nós decidimos nos arrepender dos nossos pecados. Então aqui, no nosso texto do dia que está em Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. De que forma que pode vir a presença do refrigério do Senhor nas nossas vidas? Através do nosso arrependimento, quando nós verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados. Só assim nós conseguiremos trazer este refrigério para a nossa alma. Por quê? Porque quem não vai nos conceder este refrigério é o Senhor Jesus. No nosso texto bíblico, que está em João capítulo 3, do versículo 1 ao 7, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendia acerca do nascer de novo que Jesus estava propondo para ele. Ele não quis, naquele momento, o nascer de novo. Só que nós vemos mais lá na frente, quando Jesus, meus irmãos, ele teve, assim, o caso de Jesus foi um dos únicos casos que o condenado à cruz pôde ser sepultado. E Nicodemos e José de Arimateia pediram o corpo de Jesus para Pilatos, e Pilatos concedeu para que pudesse ser sepultado. Mas aqui nós vemos, neste momento aqui, Nicodemos, ele não quis deixar a pompa do sinédrio para sofrer, no caso, ser perseguido, ou ser taxado, ou ser ridicularizado. Ele não quis. Ele preferiu a pompa, vamos dizer assim, do sinédrio, do que ser ridicularizado por ser seguidor de um rabino, de um mestre jovem que acreditava em Moisés, acreditava nos profetas, só que era um desertor, vamos dizer assim, visto como um desertor pelos fariseus. Aqui, no versículo 7, não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus disse isso, meus irmãos, e foi simples. Jesus trazia as coisas mais sofisticadas, dizia as coisas mais sofisticadas de forma simples. Mas mesmo assim, Nicodemos não entendeu. Nicodemos não entendeu que o nascer de novo é nascer da água, do Espírito, ser uma nova pessoa, se arrepender dos seus pecados, mudar a conduta de vida. Nicodemos, ele não entendeu. Na nossa introdução, a promessa do descendente que seria capaz de desfazer as obras do diabo cumpriu-se em Jesus de Nazaré. Mais relevante do que humilhar publicamente principados e potestades da maldade foi o fato de Cristo ter restaurado o fluxo originário do plano de Deus para a humanidade, reaproximando-nos novamente de nossa salvação e de nossa vocação edênica e concedendo-nos a oportunidade de outra vez ter esperança na promessa do céu. Como nós vemos na aula passada, acerca que o homem ele ficou longe de Deus. Jesus ele restabeleceu essa condição para que o homem possa ter a comunicação com Deus sem precisar de sacerdote, sem precisar de sumo sacerdote, sem precisar de sacrifício. Hoje o homem tem o acesso, claro, não vê Deus, a gente não sabe se Adão via Deus no Jardim do Éden, mas ele não tem essa intimidade íntima que Adão tinha. Adão era exclusivo. Hoje nós não temos exclusividade, temos sim a oportunidade de estar buscando a Deus, né, de estar orando uns pelos outros, dessa forma sim nós chegamos a Deus. Mas aqui nós vemos a questão que isso foi restabelecido. Essa comunicação entre Deus e o homem foi restabelecida através de Jesus. Hoje nós temos o Senhor Jesus, que nos dá a oportunidade de nos chegarmos ao Pai. Mas nós só conseguimos chegar ao Pai
através de Jesus. Eleição. A eleição como uma doutrina biblicamente fundamentada. A Bíblia Sagrada está repleta de textos que anunciam e discutem aquilo que denominamos de doutrina da eleição. Por eleição, entenda-se a capacidade divina de ser o promotor da condição de salvação daqueles que serão salvos. Irmãos, nós, arminianos, nós que aderimos à doutrina arminianista, não acreditamos em eleição, na questão salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós acreditamos sim que todos nós temos a oportunidade de sermos eleitos, que todos nós temos a oportunidade de sermos salvos, que todos nós temos a oportunidade de ir para o céu, que todos nós temos a oportunidade de se arrepender dos pecados, temos a oportunidade de nos arrependermos, temos a oportunidade de nos colocar diante de Deus, pedir perdão para Deus e pedir: Deus, eu me arrependo. Todos nós temos essa oportunidade. Aqui no 2, a urgência da correspondência à dignidade da eleição. Pedro exorta-nos a não desperdiçar a graça que nos foi concedida por meio da eleição em Cristo. Então essa eleição está condicionada ao quê? A nós temos o fôlego de vida, a nós virmos a existir. Essa sim é uma eleição, nós viemos a existir. Agora, a eleição de irmos para o céu, eleição de aconteça o que acontecer, eu vou morar com Deus, eu sou escolhido, eu sou um eleito, então de qualquer forma eu vou para o céu. Isso não. Então, essa graça, a graça que não é de graça, é pela graça, é um favor imerecido, é algo que nós não merecíamos, é por essa graça que se manifestou em Cristo Jesus que nós temos a oportunidade do arrependimento, que nós temos a oportunidade de se arrepender, de nós nos arrependermos e conseguirmos este refrigério do momento rápido. Não é esperar um ano, como acontecia no Antigo Testamento, um ano inteiro, para chegar o dia do sacrifício, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para poder oferecer. Aí o povo se sentia aliviado, não perdoado, se sentia aliviado, porque o sangue de animais não poderia purificar o pecado do povo, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que não é eleição? A doutrina da eleição não pode ser entendida como um instrumento perverso de Deus para selecionar alguns para a salvação eterna, enquanto outros serão aleatoriamente escolhidos para a condenação eterna. É aquilo que nós estamos dizendo. Eleição não é isso. Não é a pessoa, a doutrina calvinista, né? Porque, irmãos, é aquilo, a gente não vai ficar discutindo de doutrina, você acredita no Armínio, você acredita... Não é que nós acreditamos no arminianismo, é porque como teve aquela discussão toda por muitos e muitos anos no Sínodo de Dort, que nem foi exatamente Calvino que ficou debatendo as coisas dele, depois ficaram os seus discípulos, nós vemos que eles achavam que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se a gente for aderir a essa filosofia, se nós formos aderir a essa doutrina, nós ficaremos presos aqui. O sangue de Jesus Cristo é insuficiente. Porque se ele vai só salvar alguns, então ele é insuficiente para salvar a todos. Então, mas Jesus, o sangue de Jesus é suficiente para salvar a todos. Todos aqueles que querem ser salvos. Ah, mas eu também quero ser salvo. Mas não é só querer. Querer ser salvo é querer também desejar estar na presença de Deus. Aí sim, podemos ter essa oportunidade. Arrependimento e fé. O arrependimento como uma obra divina. Arrependimento do grego, metanoia, mudança de mentalidade, do latim, repoelitere, ter pesar de sentir muita mágoa por uma má ação. É um dos conceitos centrais da fé cristã. Pode-se dizer que não existe relação com Cristo sem um prévio estabelecimento de um coração arrependido. Irmãos, por que o arrependimento é algo divino? Por quê? Porque o arrependimento, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que nós precisamos mudar a nossa condição de vida. Nós vemos que nós temos que mudar a nossa condição da forma de pensar, da forma de agir, da forma como nós estamos vendo. Nós precisamos mudar. E essa mudança a gente só pode ter quando a gente compara aquilo que Jesus Cristo nos mostra com a nossa condição de vida. É aí que nós temos essa mentalidade de mudarmos a nossa vida. Entende? É uma coisa assim que nós temos que pensar que nós só podemos nos arrepender daquilo que Cristo mostra para nós que é o certo. E da forma que a gente está agindo está errado. Aí sim
nós vamos ver que nós precisamos de arrependimento. Aqui no 2, a missão de Cristo é chamar pecadores ao arrependimento. Jesus chamou todos. Todos nós somos pecadores. Jesus chama todos. Se nós olharmos para os discípulos de Jesus, irmãos, da forma que eles agiam, quem eles eram, olha, sinceramente, era um desastre aqueles homens. Era um desastre. Ah, mas João era um homem impulsivo. Se eu for colocar Pedro era um homem também difícil. Mateus era corrupto. Irmãos, Judas dizem que Judas era o que tinha mais equilíbrio emocional, porém, foi aquele que traiu Jesus. Então veja que Jesus, muitas das vezes, ele chamou que os seus discípulos já eram pecadores, mas eram homens que Deus, o Senhor Jesus, deu a oportunidade de se arrepender. Mesmo quando Pedro negou Jesus, Pedro se arrependeu. Judas poderia ter se arrependido, mas Judas preferiu não se arrepender. Então nós vemos o quê? A questão de Jesus chamar pecadores, Jesus chama todos. Todos nós somos pecadores, todos nós vivemos no pecado, todos nós estamos no pecado. Só que nós temos que nos arrepender dia após dia para melhorar a nossa condição na presença de Deus. É por isso que nós temos que se arrepender. E aqui no 3, o conteúdo da mensagem evangélica. O grande problema da igreja contemporânea é o investimento de tempo, recursos de energia e atenção em situações e problemas que não são próprios de sua vocação. Que problemas são esses? A igreja não prega mais arrependimento. A igreja não chama mais o povo a se arrepender. A igreja só faz pregação motivacional, pregação de idiotices e um monte de baboseiras, mas não prega arrependimento, não chama o povo a arrependimento, não esclarece as escrituras para as pessoas, não esclarece o que realmente Jesus veio fazer nessa terra, não esclarece que Jesus ele veio chamar pecadores, ele veio trazer à nossa memória, ao nosso intelecto, à nossa mente, que nós somos pecadores, que nós somos frágeis, que nós somos pessoas que precisamos mudar a nossa vida, não permanecer como nós estamos, mas sim mudar a nossa vida. Mas o que a igreja está fazendo hoje? A igreja está ocultando essa mensagem. O que é o evangelho? O evangelho é as boas novas. O que é as boas novas? As boas novas, meus irmãos, é aquilo que Jesus fez por nós. As boas novas, nós podemos nos arrepender. Você dobra seu joelho, pede perdão para Deus, pede mudança de vida. O Espírito Santo consola, o Espírito Santo dá direção e você pode falar com o Pai. E isso é boas novas. Isso é uma das coisas que as boas novas nos traz, um dos benefícios que as boas novas nos traz. Mas hoje o conteúdo da mensagem evangélica é pobre. É pobre. Ah, irmão, é pobre. É pobre, paupérrimo. Paupérrimo, irmão. As pessoas cada dia estão estudando mais, tem celular, tem várias oportunidades de adquirir o conhecimento e informação, mas não adquirem conhecimento, adquirem só informação. Informação não é conhecimento. E nós vemos que hoje, infelizmente, os líderes que poderiam dar um estudo bíblico, dar uma coisa mais profunda, quando fazem isso é para mostrar que sabe, não para ajudar o povo a se arrepender, não para ajudar o povo a entender acerca das escrituras. Quando explana melhor a palavra, você, nossa, que mensagem, mas você não entendeu nada. Porque ele quis mostrar conhecimento, ele não quis trazer um ensinamento. Então nós vemos que hoje, infelizmente, se fala de, se a pessoa sabe do dízimo e da oferta na ponta da língua, mas tem dificuldade de entender o que realmente é o evangelho. E a igreja tem culpa, sim. Ah, mas eu faço parte da igreja também, eu sou uma pessoa que cultua. Não pense que eu sou uma pessoa que fica em casa, não, irmãos. Eu vou para a igreja, eu cultuo. Mas, muitas das vezes, nós estamos vendo isso. Sem contar mensagens motivacionais. Você é forte, você é isso, você não é nada. Nós não somos nada, nós somos fracos, pecadores, precisamos de Deus. Levanta. É claro, irmãos, é bom a gente tomar uma atitude, levantar, ir para frente, continuar caminhando, claro, isso é bom. Mas fica só em cima disso, só em cima disso, só em cima disso, só em cima disso. Quando, no entanto, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Está vivendo uma vida torta, uma vida pecaminosa, uma vida terrível, e as pessoas precisam se arrepender. Eu também sou pecador, eu preciso me arrepender todos os dias dos maus que eu cometo. E as pessoas precisam se arrepender dos maus que cometem. E fica com essa conversa que não existe pecadinho, porque existe sim.
Porque tem pecados que atingem a família, atingem a sociedade, atingem muitas coisas. Tem outras que acontece no dia a dia. Então, nós temos que ter uma noção e começar a aprender acerca das Escrituras. É isso que nós temos que fazer. Vamos lá. Parte 3. Regeneração. O que é regeneração? A palavra regeneração significa literalmente gerar algo que seja novo, ser regenerado. Deixar as coisas velhas, deixar as coisas podres e ser regenerado. Trazer coisas novas, pensamentos novos, mentalidade nova, coração novo. Quando a gente fala do coração, está associado à mentalidade, atitudes novas, coisas que fazem bem para si, fazem bem para nós, de nós para com Deus. Características da regeneração da vida de uma pessoa. Uma pessoa regenerada, meus irmãos, aqui está falando muito bem, a compreensão daquilo que é regeneração torna-se mais fácil de captar a partir do diálogo de Jesus com o erudito fariseu, Nicodemos. Quando uma pessoa é regenerada, aqui Nicodemos, nós vemos que Jesus explanou acerca daquilo que era a revelação divina. Mas quando uma pessoa é regenerada verdadeiramente, ela muda a sua conduta. Ela muda o seu jeito de pensar, o seu linguajar é mudado, a sua forma de agir, o seu jeito de andar, o jeito de andar no sentido de dar exemplos, muda. Isso muda, precisa mudar. O jeito de tratar os filhos, se não tiver filhos, o jeito de tratar a esposa, se não tiver esposa, o jeito de viver na sociedade, de viver na igreja, muda. Muda. Ah, mas eu estou na igreja há tantos anos. Não importa, nunca se arrependeu, nunca foi regenerado. A vida continua do mesmo jeito, porque não muda. Agora, quando a pessoa é regenerada, a pessoa muda. A pessoa tem um desejo, a pessoa tem a necessidade da mudança. Aqui, tem uma parte aqui. Quem passou pela experiência da regeneração vive na perspectiva do Espírito. Quem já passou pela experiência da regeneração? Se você não passou ainda, é muito importante que você passe. Porque não adianta nada, tá na igreja, mas com a mentalidade mundana, e perversa. Isso não vai te levar para o céu e não vai ajudar você a ser regenerado, não vai ajudar. Só vai trazer o inferno para a sua vida. Porque se morrer e não se arrepender, irmão, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que fala, essa é a boa nova. A boa nova também, uma das coisas que as boas novas nos traz, é que o inferno, Jesus falou muito do inferno. Então Jesus, que é o evangelho, ele falou muito do inferno. Então as boas novas trazem essa mentalidade, existe o céu e existe o inferno. E Jesus sempre falou muito mais do inferno do que falou do céu. E a nossa conclusão. Estudar sobre a obra da salvação realizada por Jesus em nossas vidas é de extrema importância, pois ao pensarmos sobre como as ações de Deus foram previamente projetadas, podemos notar o quão maravilhoso é o amor de Salvador. É o amor de Salvador, ou seja, o amor do Salvador. Tendo recebido do Senhor o presente da salvação, cabe-nos a tarefa de afastar-nos de todos os dias do caminho da maldade e desta forma, arrependimento não é apenas uma atitude, mas um estilo de vida para cada um de nós. Viva uma nova vida, viva a salvação. Todos os dias buscando melhorar, todos os dias buscando estar em Deus, todos os dias buscando melhorar a vida em Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, está convidadíssimo a assinar, divulguem os vídeos. Você que gostou, deixe seu like, que Deus te abençoe em nome de Jesus.